Me preocupou muito que há uma onda, hoje, em grandes eventos, onde falam que é preciso congelar o salário mínimo. Por isso, eu inicio a minha fala dizendo que algumas autoridades ou pessoas conhecidas da grande mídia, da imprensa, estão pregando que é necessário congelar o salário mínimo por 6 meses, como mecanismo de controle fiscal do país. Eu entendo que isso é um erro, é um retrocesso e é desumano. Eles falam até em cortes de investimentos sociais, o que é outro absurdo. A valorização do salário mínimo é uma pauta histórica que sempre defendi, que está alinhada com as necessidades básicas da população, principalmente os mais carentes e mais vulneráveis. Em 2011, foi sancionada pela Presidente da República a Lei 12.382, que teve como base o relatório da Comissão Mista Especial do Salário Mínimo, que foi criada ainda quando o presidente do Senado era o Renan Calheiros. Ele criou uma comissão, eu fiquei como responsável dessa comissão, presidente, e acabei viajando o Brasil na construção da Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, que é a inflação mais o PIB. Essa comissão viajou o país inteiro. Em 2006, reunimos e pediram que eu apresentasse o relatório final. Eu tive, assim, o privilégio de iniciar com o presidente, mas terminei como relator. O presidente foi inesquecível e também meu amigo, o deputado Jackson Barreto, já que era uma comissão mista. O presidente foi, então, o deputado Jackson Barreto. O vice-presidente, inesquecível também, meu amigo, foi o deputado Walter Barelli, grande economista e um dos homens que ajudou muito a criação do Diese. É bom que se lembre que entre 2019 e 2022, o salário mínimo não teve aumento real, o que trouxe sérios prejuízos aos trabalhadores e às trabalhadoras. Felizmente, com o terceiro governo Lula, essa política, repito, extinta em 2019 e 2022, foi retomada. É claro que somos contra o congelamento do salário mínimo, nem por 1 ano, nem muito menos por 6 anos. Tem que subir todo ano a inflação mais o PIB. O salário mínimo desempenha um papel essencial na criação de empregos e o aumento da renda, gerando impactos positivos nos negócios locais, como mercados, padarias, armazéns de pequeno porte e de grande porte, né? Lojas, revitalizando assim a economia dos municípios e fornecendo mais recursos para o investimento dos prefeitos. Como 80% dos aposentados e pensionistas ganham o salário mínimo, eles estão nos pequenos municípios, então a própria economia desses municípios depende muito dos aposentados. Mas vamos em frente. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Diese, aproximadamente 60 milhões de pessoas, hoje no Brasil, dependem do salário mínimo como sua fonte de renda. Claro que aqui eu estou incluindo os aposentados e pensionistas. O salário mínimo é um poderoso instrumento de distribuição de renda, mesmo se considerarmos o trabalho informal. Porque o salário mínimo é como um farol que quem está na informalidade se baseia no valor do salário mínimo
para ganhar o mínimo, até um pouco mais, mas ele é a referência. Aqueles que não têm carteira assinada, também o salário mínimo acaba sendo uma referência. Ele funciona, como alguém diria, como referencial para valores pagos ao trabalhador, mesmo que ele não tenha o seu trabalho legalizado. O aumento da renda faz aumentar o consumo, a produção, criando um círculo virtuoso. Lembro eu que nos governos de Lula e Dilma, o salário mínimo obteve os mais altos ganhos. Saímos de uma variação de décadas que tínhamos lá atrás, quando cheguei no Congresso, ainda na Constituinte, o salário mínimo valendo entre 50 e 80 dólares. No governo Fernando Henrique, passamos para mais de 100 dólares. E no governo Lula, alcançamos 350 dólares. Isso só foi possível pela determinação política e econômica voltada para o desenvolvimento social e de forte combate à pobreza e à miséria. Sem dúvida, o país deu um enorme salto de qualidade na melhoria da vida de milhões de brasileiros. Por isso eu repito, não ao congelamento do salário mínimo. A política de hoje é a inflação mais PIB, tendo um limite de 2,5% do PIB. Isso é verdadeiro. Eu preferia que ficasse a inflação e o PIB, mas o ajuste garantido para não ter recuo e termos aumento real foi a inflação e mais o PIB correspondente a 2,5%. Se o PIB der 3, é 2,5%. Se o PIB der 1, daí é 1. Mas se o PIB dá 0, daí é 0,5. Então tem uma política, pelo menos, que é uma referência que serve, inclusive, para os outros trabalhadores que não dependem do salário mínimo. Valorização do salário mínimo, senhor presidente, é um esteio histórico e transformador para alcançarmos um Brasil justo, igualitário e soberano. Claro que todos nós trabalhamos para isso. E os aposentados e pensionistas buscam um dia ter uma política salarial, porque hoje não tem uma política salarial para o aposentado e pensionista. O que ganha o salário mínimo recebe inflação mais PIB, mas aquele que ganha mais que o salário mínimo só tem o reajuste com a inflação. Com isso, quando os anos forem passando, aquele que ganhava um salário mínimo, se ele não ganha o correspondente ao PIB, ou 2,5%, o salário dele vai arrochando. Por isso que aumenta o número de aposentados e pensionistas que ganham o salário mínimo. Eu apresentei um projeto aqui nessa casa, foi lá por 2012, se eu não me engano, e o projeto está agora na Câmara dos Deputados há mais de 15 anos e esperamos que ele seja, enfim, votado.